Amém. Igreja, nós estamos aqui hoje com muita alegria, nessa mais essa oportunidade do mês de junho. Como os irmãos têm acompanhado nos últimos domingos, nós separamos o mês de junho para ser o mês da gente canalizar o nosso olhar, a nossa atenção acerca de missões. Esse tema que a gente separou aí sobre vida missional, cada um missionário, pensando missões locais, pensando nosso contexto urbano, pensando no nosso papel individual, mas em todas as expressões que isso possa ter. Nós passamos aí por 4 domingos interessantes, aproveitando, estudando, refletindo o que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o prazer, a gratidão a Deus de ter aqui conosco o pastor Reinaldo Júnior, lá da Igreja Batista 21, e também membro pertencente aí da Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões Mundiais é uma agência missionária com missionários presentes por todo o mundo e que encaminha os missionários, dá suporte no campo, conhece realidades de contextos perseguidos, contextos onde a igreja enfrenta dificuldades, mas em que ao mesmo tempo a palavra está lá, sendo poderosamente anunciada, a palavra do Evangelho, a palavra que transforma. E com muita alegria nós estamos aqui hoje com o pastor Reinaldo, com o Diego que veio com ele também. Uma alegria tê-los aqui. Pastor Reinaldo, que Deus use a sua vida com poder e graça nessa noite. Amém? Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque em todo o seu poder o Senhor, ó Deus, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, o reino que reserva tanta graça para nós, mas o reino que também nos comissiona, o reino que também nos dá missão dada a partir do próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui vivendo, transpirando esse assunto esses dias, e mais uma vez partilharemos a Tua palavra e que ela seja impactante, que ela seja transformadora e de edificação às nossas vidas. Muito obrigado pela existência da Junta de Missões Mundiais, muito obrigado por essa organização, obrigado pelo pastor Reinaldo, pelo Diego que hoje vieram aqui serem servos do Senhor a todos nós, que o Senhor nos use com poder e graça, porque nós estamos aqui para isso. É assim que nós clamamos e pedimos pelas suas bênçãos nesse instante, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui, conhecendo a igreja, a primeira vez, aliás, um espaço lindo, já elogiei para o pastor, realmente um lugar bem gostoso de se estar. E como o pastor já falou, eu venho principalmente aqui em nome da nossa Junta de Missões Mundiais. É a nossa agência missionária oficial da Convenção Batista Brasileira. Já somos mais do que centenários no Brasil, estamos há 118 anos fazendo esse trabalho de envio, de missionários para o campo. Então eu quero começar mostrando um arquivo para vocês chamado JMM em números, que na verdade é uma prestação de contas, né? A igreja colabora, se envolve, o pastor se engaja, muitas igrejas fazem campanhas especiais para missões, então nada mais justo do que a gente fazer essa prestação de conta, e eu faço esse papel aqui no nosso estado de São Paulo. Eu já pude servir ao Senhor em 11 países diferentes, mas sempre em atividades pontuais de curto prazo e fazendo também essa representação aqui no nosso estado. Então eu quero dar alguns números para vocês da realidade do nosso trabalho hoje, em especial é uma consolidação do que aconteceu ano passado. Bom, nós chegamos a 97 países com 2.450 missionários. Isso é um número muito considerável. Isso faz de nós a segunda maior agência transcultural do mundo. A agência maior que a nossa é a nossa agência mãe, que é a agência dos Irmãos Batistas do Sul dos Estados Unidos, a antiga junta de Richmond, que hoje é a International Mission Board. Então, nós somos a segunda maior agência missionária transcultural do mundo. E com uma peculiaridade muito importante. Talvez os irmãos às vezes ouvem falar de outras agências missionárias também, interdenominacionais, como a Portas Abertas, como a CEPAL, como a Jocum. São boas agências também, são gente séria, são gente de Deus. Só que essas agências, elas não têm um compromisso de garantir o sustento do missionário. Essas outras agências, o missionário se vincula a eles, tem treinamento, tem acompanhamento e tal, só que o missionário tem que sair buscando o recurso.
E se o recurso chega, ok. Se o recurso não chega, o missionário está sem nada, fica na mão. No nosso caso, não. Por sermos uma agência denominacional e o tipo de modelo que a gente atua é que esses 2.450 missionários recebem um sustento independentemente das entradas daquele mês. Então, a gente tem planos anuais, campanhas anuais, que garantem o sustento de todo mundo, independentemente da oferta. E eu sou um desses que faço papel aqui nas igrejas do estado, interagindo com os pastores, com as igrejas, para que os nossos missionários não tenham essa demanda. Então, o foco deles é o trabalho local, é a administração, é a atuação nos projetos, e a mobilização fica por conta da convenção, do trabalho junto às igrejas, do meu trabalho aqui no estado também, contribuindo para a gente garantir o sustento de todo mundo. Então, isso faz de nós termos alvos desafiadores. Para esse ano são 30 milhões. A gente precisa de 30 milhões de reais nesse ano de 2025 para garantir o sustento de todo mundo em 2026, por exemplo. Então, a gente arrecada num ano para garantir o sustento de todo mundo no ano seguinte. Então, esse é o nosso número que a gente fechou ano passado. Com isso, tivemos 807 batismos e quase 40 mil decisões por Cristo. Então, glória a Deus, né? A gente é batista, mas dá uns glória de vez em quando, né, pastor? Porque realmente é uma bênção a gente poder ter esses números. O nosso trabalho é 97 países, então são contextos muito distintos. Há países onde a gente atua com liberdade plena, numa boa, e há países onde a gente atua debaixo de perseguição, contextos bem desafiadores. Então, esse número aí está espalhado nessa realidade diferente de cada lugar. Também tivemos 2.561 discipuladores, ou seja, todos os nossos missionários discipulando outras pessoas, com 2.789 pessoas em processo de discipulado, e alcançamos 193.875 pessoas, quase 200 mil pessoas com os nossos projetos. E aqui vale a pena eu te dizer também sobre o que é esse número, ou o que a gente está fazendo para alcançar esse número. Bom, o nosso trabalho e a nossa atuação missionária hoje é muito variada. O perfil do missionário hoje, ele é muito distinto, talvez, daquele perfil mais tradicional. Por muito tempo, nós enviamos missionários que eram basicamente um perfil pastoral. Pessoas formadas em teologia que iam para outros lugares, evangelizar pessoas e plantar outras igrejas. Essa parte continua, ainda existe. Mas existe também, ou paralelo junto a isso, um perfil missionário profissional, de muita variedade. Então, por exemplo, na África nós temos investido muito em profissionais de saúde, em África e em Ásia, especialmente em países fechados. Então nós temos enviado médicos, nós temos enviado psicólogos, nós temos enviado nutricionistas, nós temos enviado profissionais de saúde, dentistas, nós temos enviado vários profissionais de saúde nos diferentes campos. Na Coreia, nós temos uma missionária que está na Coreia do Sul e tem conseguido entrar na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, porque ela é uma fisioterapeuta. Então, com a atuação profissional, ela consegue entrar num país fechado. Nosso missionário no Sudoeste Asiático, onde a gente tem atuado também com muitos profissionais do esporte, é um ex-jogador de futebol profissional, que hoje é técnico de escolinha de futebol, formado pela FIFA e etc., atuando no Laos e no Vietnã, com escolinha de futebol. Isso faz com que ele alcance as crianças e chegue às famílias, e é um trabalho crescente. Com a escolinha dele, ele atende cerca de 400 crianças, por exemplo. Então isso já dá um impacto de muitas pessoas. Esse é um outro perfil, né? O nosso missionário em Israel, em Jerusalém, é um professor de jiu-jitsu. Ele evangeliza e está plantando uma igreja a partir da Academia de Jiu-Jitsu brasileira, em Jerusalém. Essa é uma realidade também. Israel, embora seja o país mais livre do Oriente Médio,
Não se chega, se planta uma igreja assim, não se aluga um salão, põe uma placa. Não é assim. Existe uma liberdade religiosa individual, existe a preservação das igrejas históricas e que marcaram ali os lugares onde Jesus viveu e passou, que normalmente são administradas pela Igreja Católica Romana. E a realidade para novas igrejas é bem difícil. É bem difícil entrar. É um país judaico, embora democrático, é um país e um estado judeu. Então é um desafio para o nosso missionário que é judeu, convertido a Cristo, sofreu rompimentos familiares por conta da sua conversão, inclusive, e trabalhar na evangelização. Mas tem feito um lindo trabalho. Um dos seus filhos está lutando no exército, então isso é um motivo também de pedir a sua oração, né? Temos missionário nosso, filho de missionário nosso, no exército de Israel. E um outro filho é campeão mundial de jiu-jitsu, está lutando na seleção de Israel. Até por isso está dando uma escapada do exército, porque ele está lutando pela seleção de Israel no jiu-jitsu. Então, dessa forma, e esses perfis variados têm feito a gente alcançar esse número grande. A minha última viagem missionária foi o ano passado ao Chile. E, por exemplo, lá no Chile, nós temos muitos PEPs, que é o nosso Programa de Educação e Evangelização Pré-Escolar. E no Chile a gente tem parceria com escolas. Então, por exemplo, só numa cidade eu visitei 6 escolas que tem PEP. E aí a gente alcança um número grande de crianças, né? Porque cada escola são 200, 300, 400 crianças. E a gente tem uma parceria onde a gente tem um custo baixo, porque a gente não investe a infraestrutura toda, por ser uma escola padrão, particular e pública. Então a gente investe num professor de educação cristã que ministra o conteúdo ali de educação cristã dentro da grade geral. Então é uma outra influência que a gente tem no campo educacional no Chile, por exemplo. Então é muito variado o projeto. Então só para você ficar atento aí, quem sabe Deus está te chamando, né? Você fica ligado, porque as oportunidades são várias e os perfis necessários hoje no campo também é muito variado, né? Hoje, profissional de todas as áreas são bem-vindos aos campos missionários, a depender do país, do contexto e do projeto a ser desenvolvido. E aí isso faz a gente chegar nesse grande número de pessoas, graças a Deus. Bom, tivemos mais de 19 mil líderes capacitados, né? Essa capacitação, meus irmãos, ela também é variada. Ela é uma capacitação local, muitas vezes, né? Uma coisa mais simples, mais direta ali na igreja. Nessa viagem missionária ao Chile, a gente também fez isso. Mas também há capacitações mais profundas. Nós inauguramos, anos atrás, com a missionária Ana Alzira, um seminário batista do Ambo, em Angola. E hoje já tem curso de mestrado lá, pastor. E já é uma referência para toda a África de língua portuguesa. Então, irmãos de 3, 4, 5 países de língua portuguesa africana, muitas vezes vão estudar no Seminário Batista do Ambo, porque hoje já tem uma boa graduação, um bom bacharel em teologia e já tem mestrado também. Então, quando a gente fala dessa capacitação de líderes, a gente está falando de todo esse espectro, né? Desde uma oficina numa igreja local, que a gente dá ali num período de 1 a 2 horas, até uma coisa assim a nível de graduação, de mestrado, que daí é uma jornada de estudo maior e mais profunda. Então, dentro dessa variedade também a gente tem capacitado líderes. Ainda hoje eu recebi no grupo de pastores do estado, do nosso missionário Carmona, que está em Botsuana, uma formatura de um seminário que a gente investe lá em Botsuana. Botsuana está pertinho da África do Sul. E a gente tem investido na formação de pastores por lá também, com uma família missionária aqui de São Paulo, que é o Carmona e a Edna. Bom, mais de 3 mil líderes em treinamento, quase 4. Também tivemos mais de 4 mil líderes em atuação, né, os nossos missionários e outros parceiros. Tivemos 687 plantadores de igrejas, ou seja, um contingente de pessoas envolvidas com plantação de igreja, com 627 grupos, ou pequenos grupos ou células, e isso gerou 215 igrejas plantadas. Tudo isso
em 2024, tudo isso ano passado. E ainda, meus irmãos, para terminar essa parte, ainda enviamos mais 500 missionários voluntários. Ou seja, somado aos quase 2.500 efetivos, nós tivemos em campo 3.000 missionários no ano passado. Glória a Deus por isso? Amém, né? É um número grande. E aí, qual é o perfil? Quem são esses 500 voluntários que foram a campo? Os missionários voluntários, meus irmãos, são pessoas que doam uma parte das suas vidas para o serviço missionário. Não é aquele missionário de tempo integral. É alguém que doa uma parte. Então, esses voluntários, normalmente são pessoas que dão um período de férias, por exemplo. Então, dão 30 dias, 15 dias, 10 dias. Essa minha última viagem ao Chile foi de 11 dias, né? Fomos em 11 pessoas. Então, tem várias caravanas ou até viagens individuais de pessoas que vão por um curto período e vão apoiar os nossos missionários efetivos. Tem projeto para jovens, o Radical, que daí também é um pouco mais de tempo, né? Tem Radical de 1 ano até 2 anos no máximo, que daí funciona quase um intercâmbio para jovens solteiros, servir também no campo transcultural. E aí esses voluntários, esses sim, mobilizam o próprio recurso e vão apoiar os nossos missionários efetivos. E aí a junta faz a organização e a estratégia de como vai ser essa viagem, viabiliza para que o custo seja, né, o mais enxuto possível, e as pessoas vão servir no campo junto com os nossos missionários que estão lá. Então, nesta modalidade, nós enviamos 500 voluntários. E aí tem caravanas para atuar em catástrofes naturais, então situações mais emergenciais. Nós mobilizamos caravanas para grandes eventos, então caravanas que vão evangelizar em Olimpíadas, em Copa do Mundo, em grandes eventos globais. Nós temos caravanas que têm perfis específicos, então às vezes a gente manda uma caravana de médicos, às vezes a gente manda uma caravana de profissionais de futebol, às vezes a gente manda uma caravana de educadores. Então há caravanas assim, mais específica, a depender do contexto e da viagem, e também, às vezes, uma viagem individual. Às vezes, Deus colocou no seu coração um país ou um missionário nosso que você quer conhecer de perto o trabalho e visitar, e às vezes há a oportunidade de viabilizar isso também, né? E aí considere também essa realidade. Estou abrindo aqui as oportunidades missionárias de você ir numa viagem de curto prazo. E aí, mais uma vez, nós estamos em 97 países. Então, você pode ir aqui perto. Temos missionário no Paraguai, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Ou você pode ir lá para o outro lado do mundo. Vamos ter uma viagem com profissionais de esporte para a Ucrânia, por exemplo. Vamos ter caravana para a China também, e dentre outros países. E claro, eu falei Ucrânia, os irmãos já podem, né, às vezes se assustam, vamos para o meio da guerra. Mas a gente também tem na nossa junta uma área de segurança dos nossos missionários. Então, tudo que a gente faz tem uma ousadia que precisa ter, né, para a gente de fato cumprir a missão e chegar aos confins da terra, mas também tem um outro lado de segurança e de inteligência para a gente ver aquilo que não coloca a vida das pessoas em risco, porque a gente quer todo mundo vivo para cumprirmos a missão, uma vez que Cristo já morreu por nós, então nós queremos todos vivos para isso. Agora a gente dá continuidade à missão. Então, é isso. Essa é só a primeira parte. Muitíssimo obrigado. E agora eu quero te convidar para o texto bíblico, para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então você pode dizer por aí, nós temos 2.500 missionários em campo. Dá para arredondar, porque eu acho que esse número até aumentou já um pouquinho nesse primeiro semestre. Então, graças a Deus, a gente quer chegar em 3.000 em breve. Então, ore por isso e vá acompanhando aí o que Deus está fazendo através da Junta de Missões Mundiais. Vamos lá para João 3,16. João 3,16 é o texto base da nossa campanha nesse ano. Eu estou com a camisetinha aqui, tem um coração. E o nosso tema nesse ano é: no amor do Pai, vamos cumprir a missão.
A gente tem falado desse cumprir a missão, né? Há 2000 anos atrás, Jesus nos deu uma missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, chegar com a sua palavra até os confins da terra. Então a gente está nessa jornada. São mais de 2 anos, a gente ainda não cumpriu a missão, mas estamos a caminho de cumpri-la em nome de Jesus. E aí, nesse ano, a gente está enfatizando aí o amor do Pai nesse cumprimento da missão. Bom, João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto sagrado, ele é muito conhecido nosso. E não é à toa, porque esse versículo, ele resume o Evangelho. Se a gente tivesse de decorar apenas um versículo da Bíblia, que desse conta do Evangelho como um todo, com certeza João 3,16 é uma boa opção. Se a gente tiver que responder a alguém a respeito do que é o Evangelho, com um versículo apenas, João 3,16 também não seria talvez a melhor opção. Porque ele diz tudo em poucas palavras. É lógico que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai ver muitas camadas e uma maior e maior profundidade a cada momento, quando a gente vai mergulhando na palavra. Mas, olhando rapidamente, resumindo tudo que foi a vida de Jesus e todo o movimento missionário do nosso Deus, que nós servimos a um Deus que é o primeiro de todos os missionários, porque é Ele que vem em nosso resgate, o João 3,16 responde isso. Porque se alguém nos perguntar o que é o Evangelho? O Evangelho é sobre um Deus que amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Disse tudo. Resumiu tudo. Agora, a gente pode tentar entrar um pouquinho mais fundo nesse texto para entender o que exatamente está sendo dito aí, ou os conceitos importantes. E eu queria destacar 2 conceitos desse texto. Primeiro, o conceito de mundo, que é variado na Bíblia, e depois o conceito de amor, que também o amor que a gente vê no mundo e o amor da Bíblia às vezes se combinam e às vezes não tem nada a ver. A primeira coisa é o conceito de mundo, então. O conceito de mundo na Bíblia, ele varia, a depender do texto que a gente está lendo. E tem pelo menos 3 conceitos de mundo na Bíblia Sagrada, diferentes. Um conceito de mundo é o mundo enquanto criação de Deus. Quando a gente fala, Deus criou o mundo, não é verdade? É verdade. A gente lê lá no Gênesis, Deus, um Deus criador. Então o mundo enquanto cosmos, o mundo enquanto todo esse ecossistema onde a gente vive e onde outros seres vivem, é o mundo. É um tipo de mundo. É o cosmos. Mas não é o mundo de João 3,16. É um tipo de mundo. Existe um outro conceito de mundo que aparece na Bíblia, que é um conceito negativo de mundo. Que a Bíblia mesmo nos alerta, olha, não amem o mundo nem aquilo que no mundo há. Ou quando Jesus diz, ó, este mundo jaz no maligno. Ou quando ele diz, ó, o príncipe deste mundo está enganando as pessoas e tal, falando do nosso adversário. Então, existe também uma outra realidade de mundo, um outro conceito de mundo, que também não é o de João 3,16, que é esse mundo que é um sistema anti-reino de Deus. Que é esse mundo que
exerce uma verdadeira resistência e há uma grande batalha espiritual mesmo na jornada de avanço da igreja e nesse sistema mundano. Mas também não é esse o mundo de João 3,16, porque aqui está dizendo que Deus amou o mundo. E esse mundo, no aspecto negativo, a Bíblia diz que Deus diz para a gente não amá-lo. E aí aparece uma aparente contradição, né? Calma aí, Deus ama o mundo e Deus fala para não amar o mundo. Mas é por isso que a gente tem que entender o contexto e o sentido de cada palavra. As palavras, elas não carregam um sentido só. Existe manga-fruta e existe manga de camisa. São coisas distintas. Mas na grafia é a mesma palavra, né? Dentre outros exemplos que a gente pode pensar. Então, é interessante a gente olhar e perceber, calma aí, de que está sendo dito aqui esse mundo? Que mundo é esse? E o terceiro conceito, que para mim é um conceito de João 3,16 de mundo, na verdade é o conceito de pessoas do mundo. Então uma tradução possível de João 3,16 é: Deus amou tanto as pessoas do mundo que deu o seu Filho. Porque o contexto de João 3,16 é o contexto da pergunta de Nicodemos a Jesus, e Jesus está falando sobre nascer de novo, sobre uma nova vida, sobre uma nova realidade do reino de Deus. E essa realidade do reino de Deus, ela é uma nova vida para quem? Para as pessoas do mundo. Então, o mundo de João 3,16 são as pessoas do mundo. Então, portanto, a gente pode pensar: Deus tanto amou as pessoas do mundo que deu seu Filho. Então, todas as pessoas do mundo, nesse aspecto, são alvo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Amando as pessoas do mundo, Ele deu o seu Filho. E aí a gente já avança para o conceito, para outra palavra importante, que é o amor. O que o amor aí significa? O que o amor nas palavras de Jesus e na revelação do Evangelho significa? Bom, a primeira coisa, a partir desse próprio versículo, é que Deus amou tanto o mundo que deu. O verdadeiro amor, o amor bíblico, é um amor autossacrificial. É um amor que dá. Existe gente que fala que ama e que só quer receber. Esse não é um bom amante. Esse é um bom narciso, que só quer ser amado, mas na verdade ele não quer amar. O verdadeiro amante, o verdadeiro amor, amante no sentido, né, daquele que ama, é aquele que se entrega, se sacrifica. E talvez o símbolo maior disso esteja nos nossos filhos. Você que é mãe, pai, eu sou pai. É um amor sacrificial, é um amor que a gente se entrega, é um amor que a gente se dá, é um amor que a gente se doa. Esse é o amor de Deus como nosso Pai. Ele amou tanto que deu. Então o verdadeiro amor é sacrificial, autossacrificial. Abre mão de algo por amor. Sacrifica algo por amor. Entrega algo por amor. E mais, o amor é um movimento, é uma ação. Não é um discurso. E aí é uma outra dica para a gente discernir o que é amor do que não é. Porque existem muitos discursos sobre o amor. Existem muitas cenas amorosas no mundo cinematográfico. Existem muitos poemas de amor no mundo da literatura. Tudo isso é muito bonito, mas nem sempre é amor de fato. Porque nem sempre é autossacrificial e nem sempre tem ação concreta na vida. Às vezes é só um papinho furado.
Às vezes é só um chaveco. Às vezes é só uma paixão daquele momento. Mas não é amor. O amor sempre envolverá autossacrifício e envolverá ação. Então, o amor é sobre um Deus que ama e, por amar, dá o seu filho. E isso o engaja em uma ação. Aí a gente tem um desafio gigante com missões. Porque a gente tem obstáculos ao amor. A gente tem alguns obstáculos ao amor. Hoje em dia criou-se, aliás, ficou famosa a palavra ranço, né? Ranço da pessoa. Tem um ranço de tal pessoa, dessa situação. O ranço é o anti-amor contemporâneo, né? Mas existem outros desamores que a gente poderia pensar. Houve uma pesquisa do Instituto Barna nos Estados Unidos que gerou até um livro publicado aqui no Brasil chamado Descrentes. E nessa pesquisa foi perguntado para jovens o que era ser crente, o que era ser cristão, na opinião deles. Jovens de fora da igreja. Então, jovens de fora da igreja, de ambientes, acho que de escolas ou universidades e tal. E aí foi perguntado: o que é ser crente para você? O que você acha que significa ser crente? Quais são as palavras que descreveriam um cristão para você? E aí foram várias palavras ditas. No compilado da pesquisa, a palavra mais dita, ou seja, o número 1 do que significava ser cristão na cabeça daqueles jovens, era ser anti-gay. Então, na cabeça de uma parte da sociedade, ser cristão é o exato igual ser anti-gay. Essa é a grande marca cristã para aquela sociedade. É uma pesquisa de opinião. Então, claro, não é uma verdade absoluta. É uma pesquisa onde as pessoas deram a sua opinião. Então, a gente pode dizer, é só opinião de gente não relevante. Então, não nos interessa isso. É um jeito de se olhar para uma pesquisa dessa. Mas um outro jeito é uma opinião. Isso significa que não trata-se de uma verdade em absoluto. Ser cristão é muito mais. Mas é um retrato. É um retrato de como as pessoas de lá de fora estão nos vendo. Então, talvez a gente deva pensar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos movimentos frente à sociedade que estão gerando esse tipo de conceito, esse tipo de ideia. E aí aquilo que Jesus falou, que os discípulos dele seriam conhecidos pelo amor, parece que vai por água abaixo se os discípulos dele passam a ser reconhecidos e conhecidos porque são anti-gay. Entende o perigo? Entende o perigo de associarmos, por exemplo, o evangelho com uma certa perspectiva política, de poder ou de candidato? Porque daí as pessoas, talvez, sem entender muita coisa, ou até já com certo preconceito contra a gente, vai misturar uma coisa com a outra. E vai dizer, olha lá eles lá, ó. Eles são tudo anti-gay. Eles são tudo ignorantes. Eles são tudo anti-universidade, né? Teve um pastor falando contra as universidades. Eles são tudo anti-intelectuais. Eles defendem a ignorância. E por aí vai. Então a gente precisa também considerar o que a gente está projetando para fora. Porque a gente está falando de missões. E de missões transculturais, de missões para o mundo, de missões para as várias culturas, para os vários países. E isso necessariamente tem um desafio do que é o evangelho, efetivamente. E às vezes a gente está numa realidade que a gente tem que começar pregando, dizendo o que não é evangelho.
A gente tem que começar pregando para desfazer os mal-entendidos, para chegar e dizer de fato o que é o Evangelho. O Evangelho é isso aí, é João 3,16. É Deus amando as pessoas a ponto de dar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso. É sobre isso o Evangelho. É lógico que tem implicações morais, é lógico que vai ter implicações políticas, vai ter implicações na educação, vai ter implicações em várias áreas da vida. Mas o Evangelho é isso aí. É essa ação. Então, se a gente embarcar em certos preconceitos, em certa xenofobia, em certo racismo, em qualquer um desses pecados estruturais, a gente não vai estar dando conta de amar as pessoas e, portanto, não conseguiremos pregar o Evangelho a elas, porque isso nos será uma barreira. Entende? Por alguns anos, por 5 anos, eu servi no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, na primeira igreja batista de São Paulo, onde nasceu a Cristolândia. E um desafio para todos nós é vencer todo o preconceito a respeito daquelas pessoas em situação de rua, que estão usando drogas, que muitas vezes estão também cometendo furtos, crimes e às vezes sendo violências, é verdade. Não precisamos aqui, né, achar que tudo é lindo, maravilhoso. É uma realidade muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, não olhar aquelas pessoas como o lixo humano, mas continuar olhando elas como pessoas. E sendo pessoas, são alvo do amor de Deus. Sendo pessoas, então, significa que Cristo morreu na cruz também por elas. Então, tínhamos de baixar as armas do preconceito e considerá-las pessoas, porque às vezes a gente via o discurso lá no centro, dizendo, não, isso daí não é gente, isso daí é lixo, isso daí é zumbi, isso daí é gente que precisa, né, ser exterminada para acabar com isso. E o Evangelho vai dizer para nós, não, o Evangelho é sobre um Deus que amou o mundo, e amou o mundo tanto que deu seu Filho. Se ele visse que ele não tinha de fazer isso, ele poderia não ter feito, né? Poderia ter deixado a gente por nossa conta. E aí estaríamos em absoluto condenados ao inferno. Mas ele amou o mundo e deu seu Filho. E nós, como igreja, temos a missão de continuar a obra de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus e foi delegada à igreja depois. E é essa continuidade. Avisar as pessoas que Deus as ama e que Jesus morreu na cruz por elas e que Deus não quer que elas vão para o inferno e que nós não ficaremos felizes ao saber que teremos muita gente lotando o inferno, porque a própria Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno nunca foi para ninguém. Se as pessoas vão para o inferno é porque deu errado. Porque não é um lugar de gente. É um lugar de diabo e os seus demônios. Mas, infelizmente, acontece. E aí o nosso trabalho é, vamos avisar o pessoal. Vamos avisar o pessoal a respeito dessa grande obra de Deus. E aí a outra coisa, o outro desafio do amor é a indiferença. Que não entra nesse campo do ranço ou do preconceito, mas entra no campo do tipo, isso não é comigo. Esse é um outro tipo de desamor, de anti-amor. Quando Jesus foi questionado a respeito de qual era o maior dos mandamentos, Jesus falou, olha, é simples, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei e os profetas, certo? E aí os fariseus que tinham questionado isso a Jesus disseram, tá bom, Deus nós sabemos quem é, né? É o Criador,
é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus dos patriarcas, tá bom. Mas o nosso próximo, quem é? Quem é o próximo que você está falando aí, que a gente tem que amar como a si mesmo? E aí Jesus diz, tá bom, então vou contar uma história para vocês. Tinha um homem descendo lá de Jerusalém para Jericó, e aí ele sofre um assalto no meio do caminho. Os assaltantes batem nele, roubam tudo que ele tem, machucam ele, deixam ele caído no chão, quase morto. E aí vem um levita, um homem da tribo de Levi, um trabalhador do templo, vê aquele homem caído, passa ao largo, atravessa para o outro lado da rua e segue seu caminho. Vem um sacerdote, um outro trabalhador do templo, de uma classe ainda mais especial do templo, porque o sacerdote era aquele que mediava a relação com Deus. Então não era só um levita, ele era levita da tribo de Levi, mas era da família de Arão. Pois é, o sacerdote também vê o homem caído, atravessa a rua para o outro lado e segue sua vida. Mas aí vem um homem samaritano. E aí o contexto dessa parábola, dessa história, é que havia uma tensão, para não dizer uma guerra, entre judeus e samaritanos. Era quase a realidade de judeus e palestinos de hoje. Era mais ou menos disso que Jesus está falando. E aí vem um samaritano, de outra etnia, uma etnia que tinha rusgas e tensões com os judeus, e acolhe o homem. Passa ali um remédio nas feridas, socorre, cuida dele, leva ele para a hospedaria, paga a conta, pede para que cuidem dele, dizem que se passar a conta ele volta para pagar o resto, e aí depois ele segue seu caminho. Quem amou? Quem foi o próximo? O terceiro homem. E qual foi o problema dos outros dois? O problema dos outros dois foi um desamor chamado indiferença. Foi atravessar para o outro lado e dizer, não é comigo. Isso daí não tem nada a ver. A gente ouve a igreja sendo perseguida, a gente ouve as crianças sendo violentadas, a gente ouve pessoas passando fome em meio à guerra. E realmente são muitas notícias, né? A gente não, às vezes nem dá conta de processar tanta informação. Mas há um desamor em dizer, isso daí não tem nada a ver comigo, né? Isso daí não tem nada a ver com a gente. A gente está aqui no Brasil, a gente está aqui em Osasco, a gente está aqui numa vida de boa. Negócio de Ucrânia, negócio de Rússia, negócio de Gaza, negócio de Israel, negócio de Irã. Isso daí não tem nada a ver comigo. Deixa eles se matarem por lá. Entende? Isso é um desamor. Isso é uma indiferença. E o desamor mata. Mata a sua fé, porque a Bíblia diz que com o aumentar da iniquidade, né, o amor de muitos se esfriaria. E mata o outro, que a gente não conseguiu alcançar antes que ele morresse. Essa indiferença, esse não se importar. Houve um experimento na época da Segunda Guerra Mundial com bebês. Pegaram bebês teoricamente saudáveis para fazer um teste, uma pesquisa, um experimento desses, coisa de nazista doido. E aí pegou-se um grupo de bebês e esses bebês receberam um tratamento, digamos, normal, minimamente humano. Comida, cuidado, toque humano e tal. E os outros bebês receberam o mesmo padrão de alimento, certos cuidados, mas com o mínimo de interação humana. Basicamente, aquele cuidado nas mesmas medidas de alimentação e tal, mas sem quase nenhuma interação humana.
os bebês que não receberam alimento, cuidado, mas sem interação humana, quase todos morreram. E os que receberam interação humana, quase todos sobreviveram. Isso diz que se ninguém se importar conosco, a gente vai morrer. A gente não sobrevive sozinho. Nem bebê, nem criança, nem adolescente, nem adulto, nem idoso. Sozinho você morre. Alguém tem que cuidar de você. Alguém tem que se importar com você. Alguém tem que te ajudar, senão você morre. Não adianta máquina só. Não adianta só computador. Não adianta só inteligência artificial. Não adianta só robô. Se a gente não tiver interação humana, a gente morre. Porque nós somos altamente dependentes uns dos outros. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de afeto, nós precisamos de abraço, nós precisamos de comer o alimento que outra pessoa produziu, nós precisamos de um cuidado médico, nós precisamos de um serviço que a gente não dá conta de fazer e que o outro é que dá conta por nós. Nós precisamos necessariamente. Só que uma das piores coisas do mundo é você precisar de alguém e a pessoa te virar as costas. Né? A pessoa fingir que você nem está lá. Fingir que nem te conhece. Que nem te viu. Isso é indiferença. Isso é o sacerdote e o levita passando diante do homem caído. Fingiu que nem viu. Foi para o outro lado e seguiram a vida. O homem que amou, e aí volta no amor, né? Se sacrificou porque sacrificou a própria agenda, tirou um tanto de dinheiro do bolso, tirou um pouco do azeite da botija que ele tinha, socorreu, tratou, cuidou. Depois ele seguiu sua vida, ele não parou a vida em absoluto. Mas ele atrasou, pelo menos, a sua agenda para socorrer uma pessoa. E depois ele seguiu sua vida. O que isso tem a ver com missão? Tudo. Tudo. Porque nós só vamos chegar lá do outro lado do mundo se a gente amar as pessoas. Nós só vamos enviar dinheiro e gente para evangelizar lá do outro lado do mundo se a gente amar as pessoas e se a gente se importar com elas. Porque senão não fará sentido. Se a gente achar que não é com a gente continua aqui com a gente mesmo. Então a gente tem que amar e tem que se importar. Aliás, uma coisa está intimamente conectada com a outra, porque quem ama se importa. Quem ama quer bem, quem ama faz o bem. E aí sim a gente alcança. Eu quero terminar dando um exemplo muito bonito desse menino aí, ó. Esse menino é aqui de São Paulo, o Manuel. E ele era o irmão mais novo de 4 irmãos, morador da periferia de São Paulo, lá de São Mateus, da Zona Leste. Tinha o sonho de entrar na faculdade, isso já era um desafio danado para a realidade dele. Nenhum dos seus irmãos tinha ido à faculdade ainda. Mas ele também queria ser missionário, e aí ele falou que fez uma oração a Deus. Senhor, eu sei que estás me chamando para o campo missionário, e o Senhor sabe que eu quero fazer faculdade. Então, se o Senhor me der a oportunidade de estudar, farei um curso útil para cumprir o meu chamado. Pois Deus o abençoou, ele fez prova do Enem, ganhou bolsa de estudo integral, cursou enfermagem. Se formou em 2010. E quando ele tinha 21 anos, perto da formatura, o Senhor lembrou da oração que ele fez, né? Queria fazer faculdade, queria ser missionário, ia fazer uma faculdade que conciliasse isso. Pois então ele se apresentou para um programa nosso de voluntariado, que é o Radical África. E partiu para o treinamento do Rio de Janeiro em 2011, foi quando eu o conheci. Estava trabalhando já na junta naquela época. E aí ele realizou treinamento missiológico, foi enviado para Dakar, no Senegal, capital do Senegal, para aprender francês, ficou lá 4 meses. E aí seguiu
para a Guiné Francesa, ou Guiné-Conakry, uma região em um outro país, mais pobre ainda que o Senegal, na África. País muçulmano, como praticamente todo o norte e nordeste africano. Lá ele trabalhou na Guiné-Conakry como enfermeiro, ao lado desse médico que era também um pastor. Visitou muitas tribos, muitas áreas rurais, muito empobrecidas, muitos vilarejos, né? Ele coloca aí já próximo à fronteira de Serra Leoa. Pegou aquela crise do ebola de 2014, ele voltou bem naquela época da crise do ebola. E aí ele fez uma outra oração, ele disse: Senhor, seria tão bom fazer medicina, pois assim eu poderia ter mais autonomia e ajudar ainda mais no campo missionário. É uma pena que isso seja tão caro, talvez isso não seja para mim, né? Então ele viu que a carência de médicos naquele lugar, desejou também ser médico, mas imaginou que isso era totalmente impossível para a realidade dele. O curso de medicina é caríssimo, as oportunidades são muito difíceis para essa formação, né? E aí ele voltou ao Brasil, continuou estudando, fez pós-graduação, foi trabalhar em ambulâncias, mas então nossa agência, que ficou sabendo dessa vocação dele e que tinha pedidos para enviarmos médicos ao campo, fez um desafio e um convite. Nós convidamos ele para estudar medicina na Bolívia com bolsa integral da Junta de Missões Mundiais. E aí ele topou o desafio. Nós investimos na vida dele por 6 anos em Santa Cruz de la Sierra. Por que Santa Cruz? Porque o custo de vida é bem mais baixo, então é um custo que seria bem mais viável da gente pagar a faculdade, até de mantê-lo lá. E também ele permaneceria nessa experiência transcultural, que para a gente é importante. E aí a gente investiu lá, ele conheceu a Aurora, essa jovem colombiana. Aí ele falou que se aproximou dela e perguntou por que ela estava fazendo medicina. E aí ela disse que queria ser missionária, né? Aí o garotinho se apaixonou, né? Não teve jeito. Aí, no final do curso, meus irmãos, eles se casaram e ambos seguiram para a África. Eles seguiram agora em março. Eles estão num país que eu nem posso citar aqui para vocês, porque eu sei que está transmitindo, e por questão de segurança, esse não é o nome verdadeiro deles, e eu não posso citar o país que eles estão, porque o país que eles estão está entre os países que mais perseguem cristãos do mundo. Eles estão na região do deserto do Saara. Eles estão na capital, e nessa capital onde eles estão, não tem água todo dia, não tem saneamento básico. A gente teve que alugar uma casa para eles lá com gerador, porque não tem luz todo dia. Essa é a realidade da capital do país onde eles estão. Onde eles moram e onde tem esse hospital onde eles foram trabalhar. Esse hospital é de uma missão batista britânica. E detalhe, um hospital que não tem médicos. Aí você pergunta, né? Como assim? A realidade lá é tão pobre, tão difícil, que médicos não querem morar lá. Então, um hospital que acaba sobrevivendo com médicos que fazem viagens missionárias de curto prazo, mas que não permanecem. E aí mobiliza-se médicos dos Estados Unidos, da Europa, até aqui do Brasil, mas que vão servir por um curto período e voltam. Porque a realidade é muito dura de se viver. Ele está na região do deserto do Saara. A última vez que eu falei com ele, estava na faixa de 45 a 50 graus a temperatura. Estava com umidade do ar lá, no dia que eu falei com ele, estava em 6%. Tinha que tomar 7 litros de água, 8 litros de água por dia. O médico não quer viver nessas condições, dificilmente, porque sabe que vai ter oportunidades e condição de vida muito melhor em vários outros lugares do mundo. Mas eles toparam o desafio. Eles serão os primeiros médicos a morar lá, trabalhar nesse hospital aí que os irmãos estão vendo. Aqui é a frente do hospital e aqui é dentro do hospital. E aí você pode pensar, coitadinhos, né? Ó, bem jovens. Ele já viveu essa experiência em África como radical, ela é a primeira vez na África. Mundo muçulmano, que para a mulher é muito difícil.
E aí você pode pensar, coitado deles, né? Estão lá numa vida difícil. Mas eu vou dizer aos irmãos, não são coitados. A vida está difícil, com certeza não é fácil lá. Mas não são coitados. O que eles mais queriam, quando eu estava com eles, eu estive com eles 10 dias antes deles irem embora, eram ir logo. Às vezes a nossa agência quer segurar alguns missionários aqui para ir nas igrejas, para pregar. As igrejas pedem, nos enviem missionários e tal. Mas os missionários que de fato têm vocação, que amam o campo, que são apaixonados pelas pessoas que lá estão, eles não querem ficar aqui, eles querem ir embora. O que eles mais queriam era ir embora. Fala, não vejo a hora, chegou nossa passagem, chegou nosso visto, nós vamos embora, a gente vai para o lugar onde a gente tem que estar, o lugar que Deus nos chamou para estar. Essa missionária nossa da Coreia, a gente jantando, eu, Diego e ela, jantando com ela um dia, e ela disse, estou com a saudade de casa. Isso num acampamento de promotores de missões em fevereiro aqui no interior, em Sumaré. Aí o Diego perguntou para ela, e ela é de Salvador, ela falou assim, está com saudade de Salvador? Ela falou, não, estou com saudade da Coreia, minha casa é a Coreia. É lá que é minha casa, minha vida está lá. Ela já está há 10 anos lá. Minha casa é lá, não é aqui no Brasil, mas... Ela fala mandarim, fala coreano, fala inglês. Ela falou, minha vida é lá. Meu chamado é lá. Então, ela estava aqui porque a gente trouxe ela para pregar nas igrejas e falar no congresso. Ela falou, minha vida é lá. E esses dois estavam assim, pastor, nosso lugar é lá. Manda logo a gente, libera logo a gente para ir embora. Nosso chamado é lá. E aí você imagina que vida eles poderiam ter aqui em São Paulo como 2 médicos jovens. Quanto de dinheiro eles poderiam ganhar? Que tipo de casa eles poderiam morar? Que tipo de carro eles poderiam ter? Vivendo numa boa por aqui. Né? Como é que explica eles irem lá para o deserto do Saara, para o mundo muçulmano? Só se explica por amor. Eles não têm salários de médicos conosco, eles têm salário de missionário. A gente cuida dignamente dos missionários, mas é missionário. O salário obedece um padrão de uma vida digna, mas simples, em qualquer parte do mundo. Isso só é explicado por amor. Só é explicado por esse amor a Deus, por esse amor às pessoas, por estar realmente entregues à vontade de Deus e ao cumprir desse chamado. Então eu falei para eles que eu ia falar deles, né, por todo o carinho que eu tenho, já conheço ele há todos esses anos, e eu queria te desafiar a seguir junto com eles em oração. Porque são 2.500 missionários, são muitos projetos, né? A noite toda não daria tempo da gente falar de todos. Eu dei aqui um resumão geral, pastor, esse arquivo vai ficar, pode compartilhar com os irmãos aí nos grupos da igreja. Mas eu queria que você levasse no seu coração este casal. Porque, embora para mim eles são meus heróis, eu sei também que eles são gente de carne e osso. E que vão viver suas crises, vão viver seus problemas, vão viver seus conflitos, vão viver suas brigas de casal, acabaram de casar, lá longe da família, dos amigos, em outra cultura, em outro idioma, e etc. Então eu gostaria de te desafiar a irmos com ele, orarmos, intercedermos por eles. Eles querem ter filho, é uma questão, vai ter filho lá, vai esperar, vai voltar para tentar engravidar depois aqui. Eles vão ficar pelo menos nessa primeira ida 4 a 5 anos. É esse o projeto. Querem mobilizar mais profissionais, olha os pedidos de oração deles, ó. Eles têm mais demandas do hospital, querem mobilizar mais profissionais para esse hospital, para servir lá com eles. Então, eu queria terminar com esse desafio. Vou deixar a fotinho deles aqui para a gente orar por eles. E na junta a gente tem uma fichinha que é o PAM, é o Programa de Adoção Missionária. E aqui
você preenche seus dados e você assume um compromisso junto de nós. E aí, esse compromisso eu estou te desafiando a orar. É o ponto primeiro aqui. Mas tem outras formas também de você contribuir. Tem a parte da contribuição financeira, que você não faz aqui para mim, que você pode fazer para a igreja, sinalizando para a igreja no envelope aí, que é para missões mundiais, ou aqui diretamente, quando você sinaliza que vai ofertar, e aí vai chegar um boleto para você, e etc. Promovendo missões, que é sendo um voluntário aqui mesmo na igreja, auxiliando o pastor nessa temática missionária, ou fazendo uma viagem missionária dessas voluntárias de curto prazo. Mas o desafio que eu quero deixar é o primeiro ponto, de fato. É o ponto da oração, da intercessão. Nós cremos muito na oração. Então, Diego, se alguém puder auxiliar o pastor Diego aqui, que está comigo, porque ele está com várias fichas e canetas, pastor, se tiver alguém e os irmãos da recepção, talvez que possam ajudar, eu queria que você pegasse essa ficha e que você levasse esse compromisso, de fato. Assinando, preenchendo, para interceder por esse casal, para orar por eles, para se colocar, de fato, à disposição de Deus, para o que Deus está fazendo. E aí, com esse cadastro seu conosco, você vai receber mais notícias do campo, vai receber outros pedidos de oração e etc. Mas eu queria deixar esse desafio do Manuel e da Aurora, desse jovem casal de médicos, recém-chegados na África, agora em março, tem 3 meses lá, para a gente interceder, para a gente orar por eles. Então, eu gostaria muito que vocês todos recebessem, e aí você só vai preencher e me devolver, simples assim. E aí, se você não for, a parte de baixo é a parte financeira, se você não for doar, não precisa preencher, não tem problema, você preenche só a parte de cima, que é a parte dos dados pessoais e da oração. E, gente, é uma bênção, porque eu continuo interagindo com eles, né? E aí eu falo para eles das igrejas que eu fui, do número de intercessores que estão se movimentando nos lugares, em oração por eles, né? Interessados no que Deus está fazendo na vida deles. Quem sabe Deus te leva lá para visitar, leva lá para onde eles estão, para abençoá-los nesse hospital ou nos trabalhos que são feitos lá. Também tem plantação de igreja e outras coisas mais. Então, eu quero terminar com esse desafio, já que a gente falou tanto de amor, e de amor, sem dúvida nenhuma, na Bíblia é prática, é compromisso, é sacrifício. Então eu queria te deixar esse desafio sacrificial, o sacrifício da oração. Você vai parar alguns minutos do seu cotidiano, da sua agenda de oração, para interceder por eles. Você tem os pedidos de oração aí, seus pessoais, você tem questões da família para orar, você tem questões da igreja para orar, mas você vai colocar também esses 2 missionários em oração. É esse o desafio que eu te faço nessa noite, que Deus te use para interceder por eles. E aí eu vou estar ao fundo no final, depois recebendo essa ficha, porque daí a gente manda para a nossa sede lá no Rio de Janeiro, e aí o seu cadastro fica conosco dessa forma. Muitíssimo obrigado, que Deus te use. Se Deus está te chamando para o campo, vamos embora. Estou aqui, viu, pastor? Vamos embora. Vamos junto, tá bom? Posso orar por você nesse final? E agradecer a Deus esse tempo. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado, igreja. E a gente sabe, os missionários não são nossos. Assim como a missão não é nossa, é da igreja. A igreja é que tem os missionários, a igreja é que tem a missão, e nós somos só uma agência, instrumento de Deus para cumprirmos a missão da igreja, porque também somos igreja junto com vocês. Então eu quero orar e agradecer essa oportunidade, esse tempo. Você pode ficar sentadinho mesmo, sei que você está preenchendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, pelo que o Senhor está fazendo pelo mundo, através da Junta de Missões Mundiais, através dos nossos missionários espalhados, o que o Senhor está fazendo no Brasil, através das nossas igrejas, o que o Senhor está fazendo em toda parte, porque a missão do Senhor é aqui, é lá,
em todo lugar, em todo tempo. Senhor, que o Senhor continue usando esta igreja para cumprir a tua missão, desde aqui, desde Osasco, até os confins da terra. Que nós sejamos obedientes à tua missão, sejamos obedientes ao teu chamado, Senhor, e sejamos usados por Deus para cumprirmos a tua missão, obedientes ao Senhor e amando acima de tudo, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Tudo que queremos para nós, tudo que queremos para os nossos filhos, tudo que queremos para a nossa família, toda a bênção, toda a salvação que queremos para os nossos entes queridos, que queiramos também para todo o mundo, para todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as religiões, de todas as culturas. Que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento do Cristo, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém.